Olá pessoal, professor Glauber Moura na área, trazendo para vocês uma pequena videoaula sobre o último conteúdo, postado aí na semana, onde tem um desafio com 5 questões que envolve os temas escalas termométricas e o teorema de Thales. Um conteúdo de física e um conteúdo de matemática, os quais vocês já viram. Então, o que é que eu quero trazer para vocês aqui? É mostrar a vocês como é que a gente faz a utilização do Teorema de Thales nas conversões de escalas termométricas, as escalas Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, eu tenho aqui uma escala termométrica, 3 escalas termométricas, Kelvin, Celsius, Fahrenheit, e eu tenho aqui ao lado o esquema do Teorema de Thales, um feixe de retas paralelas, RST, paralelas, cortadas por duas retas transversais, AB. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem retas paralelas cortadas por retas transversais, nós temos aqui, entre as retas paralelas, segmentos que são formados, tá? Nessas transversais, de modo que esses segmentos eles são proporcionais. Então, eu tenho aqui, A, B, C e D. Então, se eu tenho segmentos proporcionais, eu tenho que A vai estar para B, assim como C está para D. Ou ainda eu posso afirmar que A está para C, assim como B está para D. Ainda eu posso formar uma outra proporção, que é A está para A mais B, assim como C está para C mais D. Então, como é que a gente vai fazer essa utilização na escala termométrica? Então, observe o seguinte. Vou passar aqui. Observe o seguinte. Nós temos aqui as 3 escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Na escala Celsius, observe que foram definidos aqui 2 segmentos, de 0 a C e de 0 a 100. O segmento de 0 a C está determinado aqui com a letrinha A, sendo representado pela letra A. De 0 a 100, com a letrinha B. Então, na escala Fahrenheit, eu tenho o segmento C e o segmento D, representado aqui por C e por D. E na escala Kelvin, pelo segmento E, aqui letrinha E, e o outro, a letrinha F. Pega a escala completa aqui. Lembrando que nas escalas termométricas, nós temos aqui, no menor ponto aqui, o menor valor, o ponto de fusão das escalas, da água. Então aqui eu tenho 0 graus Celsius, é exatamente quando a água ela passa do estado líquido para o estado sólido. E na parte superior eu tenho o ponto de ebulição, que é o ponto onde a água passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, a gente tem essa variação das escalas, pegando o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Tá certo, pessoal? Então, presta atenção agora. Como esses segmentos aqui, o ponto de fusão, a temperatura que eu estou querendo transformar, converter de escala, e o ponto de ebulição. Observe que a gente vai ter um esquema aqui, como se fosse aqui 3 retas paralelas, certo? 3 retas paralelas. E aqui as escalas serão as nossas retas transversais. Então, o que é que isso vai nos dar aqui? Segmentos proporcionais. Então, observe. Eu tenho aqui, se eu for transformar
de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, eu tenho que o segmento A vai estar para B, assim como C vai estar para D. Então, observa aí o seguinte, lá na escala, eu tive aqui, ó, eu peguei a variação de 0 até a temperatura que eu quero, tá? E coloquei essa razão sobre a escala completa aqui, a variação completa da escala, de 0 a 100, certo? Mas, fiz a mesma coisa na escala Fahrenheit, ó. C está para D, ó, do ponto de fusão até a temperatura que a gente quer, certo? Vai estar para a variação completa da sua escala. Então, observa lá a proporção. A está para B, assim como C está para D. Ou ainda eu posso representar essa proporção da seguinte forma. A está para C, assim como B está para D. Então, observa aqui, ó. Na segunda maneira que eu montei a proporção, eu tenho que A está para C. Observe que eu estou pegando aqui, ó, nessa mesma região entre essas duas retas paralelas, tá? Então, A está para C, assim como B vai estar para D. Observe que B é a variação completa da escala Celsius e D é a variação completa da escala Fahrenheit, ok? Então, vamos lá. Vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente queira transformar aqui uma temperatura, tá? Eu quero pegar aqui 50 graus Celsius e quero 50 graus Celsius e quero transformar isso em graus Fahrenheit, ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar lá na escala Celsius, vou marcar aqui e vou considerar que esse ponto aqui é 50 graus, ok? Então, vamos lá. Eu quero transformar para a escala Fahrenheit, então eu posso escrever essa razão aqui primeiro. Quem é a escala Fahrenheit aqui? É o C, mas quem é esse C aqui, ó? É o F menos o ponto de fusão, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu quero achar o F, tá? Eu quero achar o F. Então eu vou fazer aqui assim, ó. Vamos lá. F menos 32 vai estar para quem? Vai estar para essa variação aqui, ó. 50 menos 0, que é 50. Assim como, agora eu vou pegar a variação completa, ó. Assim como eu comecei aqui, ó, a parte de cima da razão pela escala Fahrenheit, do outro lado eu vou começar por ela novamente. Então, a variação completa agora, 212 menos 32. Vocês já sabem que é 180, certo? Então, 180 partes, essa escala foi dividida em 180 partes iguais, tá? A escala Celsius, ó, a variação completa, ela varia de 0 até 100. 100 menos 0, 100. E aí eu montei a nossa proporção, ok? Então, como agora eu tenho uma proporção, tá? E aqui eu tenho valores em que esse valor aqui embaixo, na primeira razão, é metade desse aqui, ó, metade de 100, ó, 50 é metade de 100. Na parte de cima, eu tenho que ter a mesma coisa. Então, na parte de cima, eu tenho que ter F menos 32, tem que ser a metade, igual a metade de 180. Metade de 180 é 90. Logo, F vai ser igual a 90 mais 32. F é igual a 122 graus Fahrenheit, ok? Então, se eu fosse calcular, converter, né, 50 graus Celsius para Fahrenheit, eu obteria aí o resultado de 122 graus Fahrenheit. Ok, pessoal? Então, vamos ver um outro exemplo agora,
tá? Quando eu tenho uma variação. Então, como é que eu vou fazer isso? Variação. Então, em vez de calcular uma temperatura específica na escala, eu vou pegar uma variação nela. Eu vou pegar aqui dois valores de temperatura e aqui eu vou ter uma variação, certo? Variação da escala Celsius. Essa variação ela tem que ser proporcional às outras escalas. Então, na variação, como a escala Celsius e a escala Kelvin foi dividida em 100 partes iguais, por variação eu vou ter o mesmo resultado, tá? Agora, na escala Fahrenheit, a gente vai ver o seguinte agora, tá? Utilizando também o teorema de Thales. Observe que quando eu pego dois valores, para variar, eu vou ter retas paralelas também, ok? Então, vamos supor o seguinte. Suponha que a temperatura de uma região, tá? De uma região esteja marcando às 3 horas da madrugada, esteja marcando 22 graus Celsius às 3 da manhã. Às 3 da manhã. E que às 7 horas da manhã essa temperatura ela sofreu uma variação e passou a medir 25 graus Celsius. Olha só, então ela sofreu uma variação aqui de 3 graus Celsius. Como é que a gente vai fazer no teorema aplicando o teorema de Thales aí na conversão? Olha só, nós vamos pegar aqui, ó, 22, vou considerar aqui, vou fazer aqui, vou pegar aqui, escala Celsius, escala Fahrenheit, e aí eu vou pegar aqui, ó, considerar que aqui é 22 e aqui 25, ok? Aqui é 0, aqui é 100. E aí eu vou ver essa variação aqui, certo? Então, eu poderia calcular com temperaturas específicas aqui, ó, transformar 22 graus em Fahrenheit, transformar 25 em Fahrenheit e calcular a diferença aqui na escala, certo? Mas a gente pode fazer já com esse segmento aqui, ó, com esse segmento aqui, eu vou chamar isso aqui de X, ok? Então, X, aliás, aqui vai ser 3, né? Essa variação aqui é 3. O X eu vou botar aqui, que é o valor que eu quero achar aqui, em Fahrenheit. A variação lá em Fahrenheit, certo? Então, vamos lá. 3, aqui ó, X vai estar para quem? Botar a variação completa aqui, eu tenho já calculado lá, ó, 212 menos 32 vai dar 180, tá? A variação aqui, eu comecei por essa variação pequena, ó, aqui nessa região. Então, a variação aqui é 3 na escala Celsius. 3 vai estar para 100, ok? Então, X vai ser igual a quem? X vai ser igual a 3 vezes 180 dividido por 100. Então, eu vou cortar aqui, ó, 0 corta com 0. 3 vezes 18 dá 54, dividido por 10 vai dar 5,4 graus Fahrenheit, certo? Então, a gente tem aí uma variação na escala Fahrenheit de 5,4 graus Fahrenheit. Ok, pessoal? Então, a gente pode aplicar aí o teorema de Thales de forma bem tranquila, sem precisar memorizar a fórmula, né, das conversões termométricas
na parte de física. Então, o desafio para vocês é resolver todas as questões utilizando apenas o Teorema de Tales, ok? Então, fiquem com Deus e um grande abraço.